E aí, pessoal? Meu nome é Rafael e eu vou falar aqui para vocês sobre um trabalho que eu fiz junto com o Wilson e o professor Danilo. Nós somos da Unesp de Presidente Prudente. O trabalho é sobre seleção de filtros em redes neurais convolucionais, usando uma métrica baseada em entropia aplicada a um problema de classificação de textos. A gente usou a métrica informação mútua para identificar os filtros mais importantes numa rede neural convolucional aplicada à tarefa de classificação. Dessa forma, a gente consegue descartar os filtros que não são relevantes para a classificação e diminuir o tamanho da rede. Em um dos casos do nosso experimento, o nosso método permitiu a redução dos parâmetros da rede em 1/3, mantendo o mesmo desempenho da rede original. Eu quero destacar aqui alguns pontos importantes para entender o nosso método e o nosso experimento. A CNN que a gente usou ela tem um formato padrão, com 6 camadas convolucionais seguidas por 3 totalmente conectadas, e a gente aplicou o nosso método só na última camada convolucional. A gente fez dessa forma porque para a informação mútua funcionar, ela precisa de características que distinguam bem entre as classes de saída. E essa é uma propriedade que a gente vê nas camadas mais profundas das CNNs, mas não é o que acontece nas camadas mais rasas. A informação mútua, de uma forma bem resumida, é uma métrica que determina quais variáveis do problema mais ajudam a diminuir a incerteza sobre a classe de saída. Então, assim, a gente consegue ordenar os filtros de acordo com a relevância deles para a classificação e eliminar os menos importantes. E como método de comparação, a gente usou um baseline da área, onde os filtros são ordenados de acordo com a soma do valor absoluto de seus pesos. A ideia central é que os pesos próximos de zero afetam pouco a entrada, então eles podem ser descartados. E esses são os passos para aplicar a nossa metodologia. Primeiro você treina uma rede neural, então você usa ela para extrair as representações de cada exemplo do conjunto de validação, que no nosso caso é a saída do max pooling da última convolução, e aí para cada entrada você resume as ativações de cada filtro como um único valor. E aqui eu quero destacar que o nosso método não é só aplicável à classificação de textos. Desde que você consiga resumir as ativações de um filtro como um único valor, você consegue aplicar nosso método. Então você ordena os filtros de acordo com a importância dada pela informação mútua, e aí retreina as camadas totalmente conectadas variando o número de filtros. E aí você busca o melhor balanço que você quer entre desempenho e tamanho da rede. A gente usou 2 datasets nos nossos experimentos. Um foi o AGNews, que tem 4 categorias de notícias, e o outro é o DSL Shared Task, que tem 14 variedades linguísticas separadas em 6 grupos. Você tem, por exemplo, o português do Brasil e de Portugal e o francês da França e do Canadá. Então, é um dataset que tem classes bem parecidas entre si. E nós aplicamos a informação mútua tanto para as classes em geral, como dentro de cada grupo linguístico. A gente chamou a segunda abordagem de intragrupo. E aqui eu trouxe os resultados para o dataset de discriminação entre línguas parecidas. A linha preta mostra o resultado da CNN original. Então, as 3 curvas mostram o uso dos diferentes métodos variando o número de filtros. Em verde é o uso da soma dos valores absolutos dos pesos, e em azul e vermelho as 2 abordagens com informação mútua. A gente vê que em todos os casos o nosso método permitiu um ganho de desempenho melhor usando menos filtros. Aqui eu destaco 2 pontos onde a gente usou apenas os 8 melhores filtros de acordo com cada método. Usando a soma dos valores absolutos, a diferença para a rede original deu quase 15 pontos no F1 Score, enquanto usando o nosso método essa diferença caiu para menos de 5 pontos. E aqui eu destaco um outro resultado interessante. Com o nosso método, usando 32 filtros, foi possível chegar num desempenho próximo da CNN original, enquanto isso só foi possível usando 128 filtros com o método de comparação. Isso significa 16% parâmetros a menos com um desempenho similar. Bom, apresentei aqui o resumo de um artigo publicado no Brasis desse ano. Se alguém quiser mais detalhes, a referência está no próximo slide. E também aí está meu e-mail, para quem quiser saber mais detalhes ou conversar sobre algum outro assunto, é só conversar por lá. E essas aí são as referências que eu usei para a apresentação. Obrigado.